Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Ayrton Freire e eu sou o professor de matemática de vocês. Nós vamos ficar aqui estudando matemática, vamos aprender muito, vamos trocar muitas experiências e eu quero, junto com vocês, aprender mais e mais matemática. Eu espero poder contribuir com vocês um pouco do meu conhecimento e espero também a colaboração de vocês na aquisição do conhecimento. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre funções, certo? Esse conteúdo de funções, inclusive, foi um dos últimos conteúdos que vocês estudaram antes das férias, não é isso? Lá no finalzinho do primeiro semestre. Então, nós vamos dar continuidade. Eu vou explicar tudo do início, que é para ficar melhor para todos nós. Então, vamos lá. Se engana se você pensa que função está atrelada apenas à matemática. Todas as áreas das ciências exatas têm funções. Por exemplo, na engenharia tem função, na estatística tem função, na biologia tem função. Então, em tudo que você imaginar, há funções. As funções são muito importantes e com o estudo das funções, várias outras ciências puderam, então, melhorar, digamos assim. A ideia de função está no nosso cotidiano. Por exemplo, ao você pagar uma conta de energia, é uma função. Como assim, professor? Como que isso significa? Vamos lá, preste atenção aqui, ó. Por exemplo, numa simples conta, nós temos quem? Nós temos o valor da conta. Valor da conta. Só que o valor dessa conta, ela vem o mesmo para todos os moradores de uma cidade? Não. Por quê? Porque nem todos os moradores têm o mesmo consumo. Ou seja, existe uma outra variável por trás que vai definir o valor da conta. Tudo bem? Então, ó, nós dizemos que o valor da conta é uma variável, e que o consumo dessa casa também é uma variável. Só que se a gente parar para pensar, é o seguinte, é o valor da conta que depende do consumo ou é o consumo que depende da conta? É o valor da conta que depende do consumo. Como esse valor aqui é um valor que está dependendo, ele é dependente, então eu vou chamar valor da conta de variável dependente. Dependente. Toda função, pessoal, tem uma variável que é dependente e tem uma variável que é independente. Essa variável consumo é a variável independente. Por quê? Porque você pode colocar qualquer valor para consumo. E de acordo com esse valor para consumo, vai gerar um valor na conta. Por exemplo, se uma casa X consome 10 kW, vai ter um valor. Se uma casa Y consome 20 kW, terá um outro valor. Então, eu posso colocar o valor de consumo que eu quiser, mas o valor da conta eu não posso escolher. Por quê? Como já falamos, o valor da conta depende do consumo. E essas duas coisas que eu acabei listando aqui de variáveis, né, que é o valor da conta e o valor do consumo, a gente chama elas de grandeza. Grandeza. Professor, e o que é grandeza? Grandeza, pessoal, é tudo o que pode ser medido. Tudo que pode ser medido. Por exemplo, o tempo é uma grandeza? Aí você pensa, bom, o tempo, eu posso medir o tempo? Posso. Então, o tempo é uma grandeza. Velocidade é uma grandeza? É uma grandeza, que a gente pode medir a velocidade. A altura é grandeza, distância é grandeza, o que mais? Número de pessoas numa sala é grandeza. Então, tudo o que a gente pode medir é chamado de grandeza. E eu trouxe aqui algumas situações no nosso cotidiano em que envolve uma ideia de função. Vamos lá. Olha essa situação. O Centro de Meteorologia de determinada cidade realizou medições da temperatura no centro da cidade de 4 em 4 horas durante um dia. Sabe-se que nesse dia a variação da temperatura foi de 18 graus a 30 graus. Às 4 horas a temperatura registrada foi de 18 graus, às 8, 20, às 12, 25, às 16, 28, às 20, 25 e às 24, 21 horas. Olha como que nós vamos organizar essa situação do cotidiano, essa situação problema.
Eu vou trabalhar aqui com dois conjuntos. Eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto das horas. Vocês percebem que no problema eu tenho horas e eu tenho o quê? Temperaturas. Eu vou representar pela letra T, beleza? E aí, ó, o seguinte, ó, às 4 horas, qual foi a temperatura registrada? 18 graus. 18 graus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 4 e eu vou ligar com o 18, certo? O 4 está se ligando com o 18 por quê, professor? Porque às 4 horas, a temperatura registrada para esse horário era 18 graus. Por isso que eles dois vão se ligar, certo? E assim eu vou fazer com cada uma das horas com as suas respectivas temperaturas. Então, vamos lá. Às 8 horas foi 20 graus. Às 12 horas foi 25 graus. Às 16 horas foi 28 graus. Às 20 horas foi 25 graus também, então eu coloco a flechinha para cá para o 25, porque já tem, né? E às 24 horas, vou colocar bem aqui, 21 graus. 21 graus. Agora, olha para o desenho que a gente acabou de criar. Olha para cá. Esse conjunto aqui, ó, que é das horas, que é o conjunto da partida, que é de onde as flechas estão saindo, partida, ela será a nossa variável independente. Variável independente. E essa daqui vai ser a nossa variável dependente. Por que, professor, que a temperatura é a variável dependente? Porque é o seguinte, dependendo do horário do dia, eu terei uma determinada temperatura. Eu não vou ter a mesma temperatura para todos os horários do dia, certo? Então, eu vou ter uma determinada temperatura para cada horário do dia. Agora, olha para cá, para esse desenho. Teve algum momento de hora do dia em que não marcou nenhuma temperatura? Não, né? Ou seja, em todos esses horários aqui, sempre tinha uma temperatura marcando no conjunto da temperatura, tudo bem? Isso é importante para o que a gente vai definir logo mais a seguir, beleza? Esse desenho aqui que a gente acabou de fazer é chamado de diagrama de flechas. Flechas. Por que, professor, diagrama de flechas? O de flechas vocês já sabem, né? Porque a gente faz tipo umas flechinhas ligando os elementos da partida, né, da variável independente, com os elementos da chegada, da variável dependente, certo? Diagrama de flechas. Olha outra situação. Imagine que essa máquina aqui é uma máquina de números. Então, ela pega o número, ele entra nessa máquina aqui, o que a máquina faz? Pega o número e eleva ele ao quadrado. E aí sai um outro número. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar esse daqui de conjunto de entrada. E esse daqui de saída. Vamos supor, se entrar o número 1, o que essa máquina vai fazer? Vai pegar o 1 e vai elevar ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? 1. Então, quando entrar o número 1, vai sair o número 1. Se entrar o número 3, o que a máquina faz? 3 ao quadrado, 9. Então, entra o número 3, sai o número 9. Se entrar o número 5, entra o número 5 e 5 ao quadrado é igual a 25. Entra o número 5 e sai o número 25. Vocês estão percebendo que a semelhança desse exemplo aqui, ó, igual a esse exemplo aqui, nessa situação, todos esses números aqui, ó, da entrada, do conjunto da entrada, eles têm alguém que está se ligando com eles do outro lado, no conjunto da chegada, na saída. Então, isso daqui também é uma função, certo? Você está vendo o que essa máquina está fazendo aqui, com o número, que é pegando esse número e elevando ao quadrado? Isso daqui é o quê? É chamado de lei de formação. Professor, o que é lei de formação? Lei de formação é justamente isso que essa máquina está fazendo. É pegando esse número, fazendo alguma coisa com ele e transformando ele em outra coisa. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Pega um número, transforma ele e sai um número. Pega um número, transforma ele e sai um número. É isso que está acontecendo.
nessa situação. Então, lei de formação é isso. Pega o número que está entrando, por exemplo, se eu pensar aqui no número, pega o número x, a máquina faz o quê? Eleva ao quadrado e vai sair o número y. Tudo bem? Olha essa outra situação. Pronto. Eu tenho aqui uma corrida de táxi. Nesse táxi funciona da seguinte forma. O motorista ele cobra R$ 5 fixos, o que é que significa? Entrou no carro, paga R$ 20. E depois você vai ter que pagar R$ 2,50 por cada quilômetro rodado. Como assim, professor? Se você só anda 1 quilômetro, você só vai pagar uma vez o R$ 2,50. Mais os R$ 5, no caso, né? Se você anda 2 quilômetros, você vai pagar 2 vezes o R$ 2,50, mais R$ 5. Se você anda 3 quilômetros, você vai pagar 3 vezes o R$ 2,50, mais R$ 5. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu mandar uma quantidade de quilômetro que você que está aí me assistindo não sabe, como você não sabe quantos quilômetros eu andei, você vai dizer o seguinte, bom, você andou X quilômetros. Então, o que é que eu vou fazer? Olha a lógica aqui, ó. Se eu andei 1 quilômetro, foi uma vez. Se eu andei 2 quilômetros, foi 2 vezes. Se eu andei 3 quilômetros, foi 3 vezes. E se eu andar X quilômetro, então será X vezes. Então, eu vou pegar o valor do quilômetro que eu andei, que vocês não sabem, né? Multiplico por 2,50 e somo 5. Quando eu fizer isso daqui, eu vou obter o quê? O valor que eu vou pagar na minha corrida. Tudo bem? Então, olha a primeira pergunta. Quais são as grandezas que estão envolvidas? Se a gente olhar para cá, ó, a gente vai entender quais são as grandezas envolvidas. O X e o V. Mas quem é o X? O X representa quem? Os quilômetros que eu andei no táxi. E o V representa o valor que eu vou pagar por essa corrida. O valor pago pela corrida. Essas são as duas grandezas envolvidas. E agora eu pergunto, qual delas é a dependente e a independente? Essa você perguntar. Eu vou pagar o mesmo valor para qualquer lugar? Não. Eu vou pagar dependendo do tanto que eu percorri. Ou seja, esse valor que eu vou pagar, ele depende do tanto que eu percorrer, certo? Então, essa daqui é a nossa variável independente e esse V é a nossa variável dependente. Qual é a lei de formação? A lei de formação é essa daqui, né, pessoal? Ó, x igual, né? Vou só organizar. V igual a x vezes 2,50 dá 2,50x mais 5. Essa daqui é a lei de formação. 4. Quanto pagaria por uma corrida cuja distância é de 10 quilômetros? Quanto que eu vou pagar por essa corrida? Ó, é só fazer o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Se nós já temos a lei de formação, que é essa daqui que eu escrevi logo embaixo, que é V igual a 2,50, x mais 5, dá para a gente descobrir tudo a partir daí. Como? Da seguinte forma. Se valor pago é igual a 2,50 vezes a quilometragem que eu rodei mais 5, e se o problema está falando que eu rodei 10 quilômetros, então ficaria assim, ó, valor pago é igual a 2,50 vezes 10 mais 5. Valor pago é 2,50 vezes 10 dá 25. E 25 mais 5 dá igual a 30. Ou seja, se eu rodar 10 quilômetros, eu vou pagar R$ 30. R$ 30. Tudo bem? E a quinta, se em uma corrida eu paguei R$ 45, qual foi a distância? Então, ó, a lei de formação é essa, né? Ó, tô repetindo. Mais 5. Então, se a pessoa pagou 45, o valor pago não representa o V, não foi isso que a gente colocou aqui, ó, que V é o valor pago, então 45 vai ficar no lugar do V. 45 é igual a 2,50x mais 5. E aí nós resolvemos a equação. Esse 5 aqui passa para o primeiro menos negativo, então fica 45 menos 5,
igual a 2,50x. 45 menos 5, 40, igual a 2,50x. Aí fica x igual a 40 dividido por 2,50. X é igual a 16. Certo? Ou seja, eu rodei 16 quilômetros para pagar esse valor. Vocês estão percebendo que a partir da lei de formação eu consigo descobrir tudo a respeito da função? Por isso que é muito importante, certo? E aí você pode se perguntar, professor, o que é função? Agora vamos lá, prestem atenção aqui, ó. Função tem essa definição aqui, beleza? Mas eu vou tentar traduzir aqui para que vocês possam entender. Olha aqui, ó. Suponha que você tenha um conjunto, eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A. E esse conjunto aqui é um conjunto B. Aí vamos supor que esse conjunto A, ele tem alguns elementos. Está aqui um elemento, está aqui outro e tem aqui outro elemento. Ele tem 3 elementos, vamos supor. Os conjuntos podem ter vários elementos, até infinitos. Tudo bem? O conjunto B também tem alguns elementos. Vamos supor que tenha 4 elementos. Olha para cá agora e preste atenção. Como é que eu sei que é uma função? Para você descobrir se é uma função, você vai olhar somente para esse conjunto aqui, que é o conjunto da partida. É de onde está saindo a flecha, certo? De onde está saindo a flecha. Por quê? Porque para ser função, tem que obedecer alguns critérios. Um único critério só tem um critério para ser função. Qual é o critério, professor? Todos esses elementos têm que se relacionar com alguém do outro lado. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, esse daqui está se relacionando com esse daqui está relacionando-se com esse, e esse daqui também está se relacionando com esse. Então, para ser função, você vai olhar para esse conjunto A e vai olhar para cada elemento. Cada elemento está se relacionando somente com um. Deixa eu ver. Esse daqui está se relacionando só com esse está só com esse, e esse está só com esse. Então, todos eles têm algum correspondente. Então, isso daqui é uma função. É uma função. Tudo bem? Olha uma outra situação. Se eu tivesse isso daqui, ó, o conjunto A, o conjunto B, eu tivesse aqui 3 elementos e aqui 4 elementos. E eu tenho aqui, esse elemento aqui, ele está se relacionando com esse e também com esse está com esse e esse está com esse. Isso seria uma função? Não. Por quê? Porque esse elemento aqui, ele está se relacionando com mais de um e não pode. Para ser função, ele só pode se relacionar apenas com um único elemento do outro lado. Ele não pode estar se relacionando com mais de um. Então, nesse caso aqui, não é uma função. Aí você pode se perguntar, professor, nesse caso aqui, esse elemento aqui, ele tá recebendo 2. Ele pode receber 2, 3, 4, todos. Agora, o que ele não pode é desse lado aqui, certo? Sair mais de uma flecha. Tudo bem? Ficou claro? Terceiro e último exemplo. A, B. Vamos supor que eu tenha aqui 3 e aqui eu tenha 4. E aí, esse se relaciona com esse se relaciona com esse, e esse daqui não tem ninguém do outro lado para se relacionar. Isso é uma função? Não, não é função. Por quê? Porque nem todos os elementos desse conjunto A têm um correspondente. Então, como eu falei para vocês, para ser função, todos os elementos do conjunto A, do conjunto de partida, têm que ter um correspondente do outro lado. Ficou claro isso? Ó, olha aqui. Olha essa situação. Vamos identificar aqui quais são as funções e quais não são as funções. Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó. Nesse conjunto T, todos eles estão se relacionando. Só que eu percebo que o 4, ele está se relacionando com mais de um, ó. Ele está se relacionando com o menos 2 e está se relacionando com o menos 1. Isso pode, Arnaldo? Não, não pode. Então, isso daqui não é função. Não é função. Tudo bem? Olha esse outro aqui. Eu olho aqui para o conjunto da partida. Olho para todos os elementos. Tem alguém que se relacionando do outro lado? Olha aqui o 6. O 6 não tem ninguém do outro lado. Então, isso daqui não é uma função. Não é função.
Olha esse outro aqui. Nesse outro aqui, eu olho para os elementos do conjunto A. Todos eles têm alguém do outro lado. Menos um tem alguém, tá se ligando só com um? Tá. O 0 está se ligando só com um? Tá. O 1 também e o 2 também. Professor, mas aqui está sobrando o 0 e está sobrando o 2. Aqui pode sobrar. O que não pode sobrar é aqui. Na chegada pode sobrar qualquer um. Na partida não pode sobrar. Então, isso daqui é uma função. Certo? É função. E esse outro aqui, ó, eu vi que o 6 está sozinho. Não tem ninguém do outro lado para se relacionar. Então, ele não é uma função. Não é uma função. Tudo bem? Ficou claro? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, a aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem entrar em contato comigo. O meu número, pessoal, é esse daqui, ó. Deixa eu colocar para vocês o número do meu WhatsApp, que aí vocês podem estar entrando em contato comigo, 88. Deixa eu colocar aqui. Ó, inclusive eu tô até no grupo das turmas. 99315 7187. Me procurem, tudo bem? Tem atividade de casa, ficou assim meio bagunçado, mas é atividade de casa, certo? A atividade é no livro didático de vocês, na página 58, questões 2, 3 e 4, tudo bem? Tirem a foto e mandem para aquele WhatsApp que eu acabei de colocar aqui na tela, tudo bem? Professor, eu não tenho livro, o que é que eu faço? A atividade eu posso enviar para você no seu privado e também eu coloquei no grupo do WhatsApp, tudo bem? Então, tenham todos um ótimo restante de dia, de tarde ou de noite, que todos fiquem bem, certo? Se cuidem e até mais. Tchau, tchau, um abraço.